Olá, pessoal do Insta, olá, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a essa live do Amo Emagrecer, um programa multidisciplinar de emagrecimento da vida mental Serviços Médicos. Se você já é acompanhado por alguém da nossa equipe, seja por mim, psicóloga Ana Carolina, pelo Dr. Eldi Lobo, nutrólogo psiquiatra, pela nossa personal Mayra ou pela Nutri Ana Carolina, sejam muito bem-vindos, agradeço demais a presença de vocês hoje pela manhã, 11 horas da manhã. E se você é novo no pedaço ou nova no pedaço, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o nosso programa de emagrecimento, não deixem de perguntar, não deixem de enviar suas dúvidas e conheça o nosso programa, Amo Emagrecer. Vanessa, bom dia! Então, pessoal, hoje o tema que a gente vai falar é um tema que no nosso grupo do WhatsApp que a gente tem do programa do AME, a gente já começou a falar e o pessoal já tá ficando expert já, que é como se manter motivado ou motivada no processo de emagrecimento. Então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é que essa variação na motivação, em qualquer processo de mudança comportamental... Oi, Nutri Carol! Essa variação na motivação, ela é muito comum, né? Seja quando a gente quer perder peso, seja quando a gente quer mudar qualquer outro comportamento, né? Para quem me conhece sabe que eu trabalho muito com pessoas que querem deixar de fumar, por exemplo, né? Em todas as situações que a gente tem um hábito relacionado ao prazer, por exemplo, aqui no caso do emagrecimento, né? Relacionado à comida. Então tudo isso é muito comum que a gente ora queira mudar, ora queira participar de um programa, cumprir com objetivos e ora a gente acha que não tá tão afim, que a gente não tá tão motivado. Isso é super, super comum. Tá bom? Então isso é importante pra gente entender o que a gente pode fazer, tanto quando a gente não tá muito afim, como quando a gente tá super motivado. Sempre tem o que fazer, pra gente poder seguir no nosso caminho, tá bom? Então eu queria contar pra vocês um pouquinho, então, quais são esses estágios de motivação que normalmente a gente passa. É comum que a gente comece, né? Claro que isso é pedagógico, né, gente? A gente flui entre esses estágios dependendo do que a gente tá vivendo, né? Mas é comum que a gente comece num momento, num estágio que a gente chama de pré-contemplação. Que a gente não vê que a gente tem um problema, ou a gente não quer reconhecer, ou a gente nega que está tendo um problema. E nessa hora a gente não vai fazer nada para mudar o nosso comportamento. Aqui no caso do emagrecimento é quando a gente fala assim, quando eu quiser emagrecer, eu emagreço. Ou então, se eu tô sadio, né, se o meu exame não deu nada, então quer dizer que eu não preciso fazer nada a respeito, enfim. Não chegou sua hora ainda, você não tá afim de fazer nada a respeito disso. Um outro estágio de motivação seria o da contemplação, que é justamente quando a gente está mais ambivalente, quando mais a gente ora quer, ora a gente não quer. Por exemplo, meu exame já não tá dando muito legal, mas eu ainda não tô assim com aquela motivação para fazer alguma coisa a respeito do meu alimentar, ou da minha atividade física, enfim, não tô ainda muito afim. Ou então, sei lá, eu sinto que eu tô muito sedentário, eu sinto que eu tenho dificuldade se eu vou fazer qualquer atividade física, às vezes eu já tô com alguma dificuldade para me movimentar, mas ainda assim isso não é suficiente para dar o primeiro passo, né? Ainda não vem aquela vontade de fazer algo a respeito. Depois a gente tem um estágio que a gente chama de preparação, que é quando a gente já sabe que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, mas a gente ainda não fez. Então a gente sabe que a gente vai ter que entrar num processo de emagrecer, a gente sabe que a gente vai ter que agendar a nossa consulta com a nossa Nutri, né, Nutri Carol? A gente sabe que a gente vai ter que pensar na atividade física, né, personal Mayra, personal Dundes. Né? A gente já sabe que a gente vai ter que engajar em algumas coisas para poder realmente alcançar aquilo que a gente quer, que a gente deseja. A gente vai ter que criar os nossos objetivos, mas a gente ainda não fez nada a respeito, ou seja, a gente ainda não ligou pra Nutri, a gente não ligou pra psico, a gente não ligou pra personal, a gente não foi no médico, a gente não começou um processo de educação alimentar, nada do tipo. E então a gente pode
fluindo, né, nesses estágios de motivação, a gente pode chegar no estágio que a gente chama de ação, que é o que eu vejo que no nosso grupo do Amo Emagrecer a maioria se encontra, né? O pessoal que está participando das nossas gincanas, que manda foto da comida, que faz os exercícios que eu mando toda semana, que cumpre com o que a professora Mayra está pedindo, né? Essas pessoas já estão tomando atitudes, elas já estão fazendo algo a respeito do comportamento que elas precisam mudar, né? Então elas já sabem, elas já se prepararam e agora já estão dando os primeiros passos, né? Isso é o estágio de ação. Desse estágio, pessoal, não é incomum que a gente possa viver alguma recaída, né? O famoso pé na jaca. Isso às vezes acontece. A gente entende na psicologia que esse pé da jaca não é o fim do mundo. A gente só entende que faltou aprender alguma coisa no processo. A gente só vai pensar que a gente precisa mudar alguma coisa na nossa estratégia. A gente precisa fazer uma revisão do nosso plano e seguir em frente. Então a gente nunca acha que é o fim do caminho. A gente nunca acha que a gente não tem jeito. Muito pelo contrário. É só a gente realmente fazer uma boa avaliação e mudar a estratégia e seguir em frente. Então a gente tem o estágio da manutenção, que é quando a pessoa realmente já tomou as atitudes que tinha que tomar, ela começou a alcançar os resultados, e esses resultados já estão mais duradouros, eles já estão mais permanentes, eles estão já numa estabilidade, né? Então é quando você alcança teu peso ideal, ou enfim, você alcança suas metas em relação ao seu alimentar, em relação ao seu psicológico, em relação ao teu corpo, enfim, em relação à sua saúde, e isso já está estável. Isso seria o estágio que a gente chama de manutenção, tá? Então, vamos comentar principalmente dos estágios de preparação, que é aquele que hora a gente quer, hora a gente não quer, o de ação, quando a gente já está fazendo, e de manutenção, que eu imagino que é o que a maioria está vivendo aqui, porque você não estaria assistindo essa live se você não tivesse em um desses estágios. Se você tivesse pré-contemplante, ou seja, se você ainda não tivesse muito a fim de fazer nada a respeito do seu peso, você não ia estar se dando ao trabalho de assistir essa live. Então, pessoal, no estágio da preparação, o que é importante, gente? A gente começar a ter clareza daquilo que a gente quer. A gente começar a pensar os nossos grandes objetivos. No grupo lá do AME eu perguntei pra vocês, né? Qual que é o maior objetivo de vocês para esse processo de emagrecimento? Por que vocês querem emagrecer? Né? Cada um tem que ter claro qual é o seu grande motivo, porque manter esse motivo em mente, né? Até concretar, escrever esse motivo num lugar, né? Num lugar que eu vou poder ver sempre, é importante para eu alimentar a minha motivação, para eu lembrar por que eu estou fazendo esse esforço, né? Por que eu estou dando esses passos. É por isso, por esse grande motivo. Então, aproveitar esse momento de preparação que eu ainda não comecei para fazer um bom planejamento, para ver qual é a minha rota, que caminho que eu vou querer seguir, né? Qual é o caminho que eu vou trilhar, né? E sempre quando a gente estiver se preparando, sempre pensar que a gente tem que planejar atividades, compromissos que a gente possa cumprir. Não tem nada mais sabotador do que a gente fazer planos que a gente não pode cumprir, da gente colocar metas que são impossíveis, né? Então se a gente coloca pequenas metas, mas que são possíveis, que são manejáveis e que tem sentido pra gente, a gente tá no caminho certo, né? Então se muita gente fala assim, mas a Carol, ela só manda um exercício na semana e eu queria ela mais presente no grupo. Carol, porque a Nutri também chama Carol, né? Mas, gente, o que eu peço já é um montão. Tem gente que se eu coloco mais, já vai ser um passo maior que a perna, né? Que já vai ser a pessoa já vai se sabotar, porque daí vai ser muito trabalho, ela vai ficar com preguiça, não vai querer fazer, né? Às vezes a personal, né, manda um vídeo por semana, né? Putz, aqui cabe bem cada um fazer de acordo com a sua meta, né? Um que já tá bem claro, que fica a fim de fazer esse exercício e acha que é possível, tem tempo, tem disposição, pode fazer 3 vezes na semana, 5 vezes na semana esses exercícios, né? Não sei a orientação da personal, né? De acordo com a orientação dela. E aqueles que tá dando pequenos passos, que ainda não chegou no momento de fazer tanta atividade durante a semana, pode fazer
às vezes que tá ali planejado, contemplado. O importante é cumprir com aquilo que a gente se comprometeu. E que aquilo que a gente se comprometeu é algo realizável, é algo que eu vou poder medir o meu resultado, né? Quando a gente começa a entrar num estágio mais de ação, a gente vai ter que manter muito vivo dentro da gente esse significado desse processo, né? Do porquê que a gente quis entrar nessa, por que a gente quis começar todo esse processo de emagrecer, né? Então esse grande motivo, até motivos secundários, né? Outras razões do porquê você quis emagrecer, é importante sempre trazer à mente, sempre lembrar, né? E realmente alimentando esse sonho dentro de você, né? Lembrar diariamente dele e lembrar desses seus objetivos, principalmente naqueles momentos que você menos quer lembrar, naqueles momentos que na verdade você está tendo pensamentos negativos ou pensamentos sabotadores, né? Mas ali é a hora de você ler o que você escreveu para você mesmo, né? De qual era seu grande objetivo, né? Porque se você planejou um objetivo que tem sentido, que traz sentido para sua vida, é muito provável que ele seja maior do que o teu pensamento negativo, né? Que se você aplicar também outras estratégias, que é o que a gente trabalha no grupo, né? Você consiga lidar de uma maneira eficaz com seus pensamentos sabotadores e que prevaleça seu objetivo, né? Então, quando a gente está em ação, é importante a gente conhecer, a gente observar quais obstáculos a gente já superou, né? A gente reconhecer aquilo que a gente já conquistou, que a gente fez, né? Eu tô vendo que tem gente pedindo para participar, né? Já já eu permito, tá bom? Então realmente observar, ver que realmente você conseguiu superar os seus obstáculos, reconhecer que você foi capaz disso, desfruta, celebra que você superou esses obstáculos, reconheça as suas vitórias, né? Sinta as suas vitórias, né? Foi pelo seu esforço, é importante, isso motiva, né? Você fala, cara, quanto que eu consegui caminhar até agora, né? Olha que legal, nunca imaginei. Lá no grupo do Anne às vezes vem esses depoimentos, né? Nossa, obrigada, eu nunca imaginei que eu ia conseguir tal coisa, né? Que conseguiu. Nos meus exercícios que eu peço muito para vocês olharem, né, para os benefícios que vocês já alcançaram, eu fico muito feliz de ver, né, quais são as vitórias de vocês. É muito bonito, é muito importante e é isso que traz sentido para esse processo. São essas pequenas vitórias, né? Às vezes são grandes, né? Nossa, eu emagreci 7 quilos em um mês, super vitória, né? Mas as pequenas também, né? Do tipo, putz, me olhei no espelho e não chorei, né? Isso já é uma vitória, gente. Indescritível, né? É importante a gente continuar olhando para os benefícios, né? Que a gente vai sentindo, né? Nossa, meu braço agora tem músculo, né? Fazia tempo que meu braço não tinha um músculo fortinho, né? Nossa, parece que agora eu tô respirando melhor, quando eu caminho eu tô respirando melhor. Nossa, celebra esses benefícios que você tá notando do teu esforço, né? E seguir planejando, né? Como continuar de uma maneira leve esse processo? Eu já tô vivendo esses benefícios, eu quero continuar tendo esses benefícios, eu quero continuar sentindo isso, me descobrindo meu corpo, meu alimentar, minha mente, né? Então, como que eu sigo de uma maneira mais leve, né? Sabendo que eu sou capaz, me sentindo eficaz, né? Para quando a gente chegar nessa manutenção, que é esse momento que a gente está mais... que a gente está já mais estável, né? Aí sim a gente lembrar desse esforço que a gente teve, né? Porque provavelmente na manutenção já está um pouco mais fácil, né, lidar com os desafios. Você já aprendeu um monte. Quando você chega na etapa da manutenção, você já aprendeu um monte de coisa sobre o seu processo de emagrecer. Você já aprendeu um monte sobre o seu corpo, você já aprendeu um monte sobre alimentação, você já aprendeu um monte de coisa sobre o seu funcionamento psicológico, né? Claro, principalmente quando você tem um acompanhamento, né? Quando você tá vivendo um processo forte de autoconhecimento. É importante quando a gente alcança, né, essa manutenção, a gente olhar para o caminho que a gente trilhou, né? E onde você estaria se você não tivesse trilhado esse caminho, né? Então, às vezes também a gente projetar isso para o futuro, né? Do tipo, tá, se eu seguir por aqui e eu seguir de acordo com o que eu me comprometi,
eu provavelmente vou chegar aqui, né, nesse objetivo aqui. Agora, se eu nunca trilhar esse caminho, lá na frente eu vou estar provavelmente muito parecido com o que eu tô hoje, que tá muito distante daquilo que me cuida, tá muito longe daquilo que eu quero pra mim, né? Também é importante a gente seguir celebrando, né? Celebrando nossa vida, nossa saúde, nossa coerência interna, né? Também é importante a gente começar, quando a gente já está num estágio mais estável, a gente pensar outros objetivos que vão ajudar a gente também nessa questão do peso, né? Que são indiretos, que são mais globais, mas que podem ajudar. Por exemplo, tem gente que fala assim, não, putz, eu observei que algo que impactava muito minha autoestima era a minha relação com meu companheiro ou com a minha companheira, né? Então, acho que algo que eu vou fazer agora é que eu tô mais firme, eu vou começar uma terapia de casal, uma terapia familiar, ou então, não, agora, né, que eu tô curtindo o meu corpo, tô a fim de começar um yoga, ou não, sei lá, agora eu fico a fim de desenvolver a minha espiritualidade, né, agora que eu tô melhor mentalmente. Então, essas outras estratégias que também contribuem porque a gente é inteiro, né, a gente não é parte, a gente não é só o corpo, ou só a mente, ou só... enfim, a gente é inteiro, né? Então cuidar da espiritualidade, cuidar das nossas relações, né? De como a gente como a gente socializa, tudo isso é cuidar também da nossa saúde e do nosso peso, né? Então, o que eu queria transmitir aqui com essa live, e em seguida quem quiser participar aqui, vou abrir para responder uma ou duas perguntinhas. O que eu queria transmitir para vocês é essa ideia de que o que vai fazer a gente de fato feliz é trazer o sentido para a nossa vida, né? Se o emagrecer não tem sentido na sua vida, provavelmente você não vai alcançar seu objetivo, né? Porque ele é muito frágil, ele não tem um porquê. Então, se ele não tem um porquê, por que você vai se esforçar tanto, né? Agora, se tem um sentido, né? Não, isso é algo que vai... isso tem a ver com o meu cuidado pessoal, isso tem a ver com o meu bem-querer, isso tem a ver... Não sei, né? Cada um traz o seu sentido, né? Um trabalho... Isso, Vanessa, um trabalho... Isso, 360, a gente inteiro, né? Somos inteiras. Deixa eu ver se alguém mandou outro comentário. Só bom dia pessoal. Se a gente não traz sentido, é muito difícil a gente mudar qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa, em qualquer área, tá bom? E a gente lembrar, então, que a felicidade imediata... Oi, Nutri. Se eu posso falar sobre como identificar os pensamentos sabotadores nesse processo, tá bom? Já vou falar, tá? Então, que essa felicidade mais imediata, né, que geralmente que está relacionada com os nossos com comportamentos e pensamentos sabotadores, elas, ao invés da gente chegar mais perto daquilo que traz sentido para a nossa vida, na verdade a gente está se afastando. Então, o que eu chamo de felicidade imediata, por exemplo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo X aqui, que a Nutri Carol já li ela escrevendo isso no grupo, né? Se você for fazer uma refeição mais prazerosa pra você, que não tem muito a ver com o que a gente tá orientando, seja uma refeição, né? Que não seja o dia do pé na jaca, que o dia do pé na jaca talvez te traga uma felicidade, mas ela é muito imediata, né? Até pelos relatos que eu escuto no próprio grupo, né? Que quando existe esse pé na jaca é ao contrário, a gente... né, segundos depois a gente tá muito mal com a gente mesmo, né? Então tudo aquilo que é muito ilusório, muito imediatista, né? É um prazer, eu tenho esse prazer, gente, esse prazer é muito curtinho, não traz sentido pra nossa vida, né? Ao contrário do que a Meire tá falando aqui, né, Meire? Que o grupo tá mudando a vida, porque o nosso grupo... ele traz uma conscientização, ele traz um sentido para o processo que realmente muda a vida, né? Que a gente não tá querendo que vocês... imediato, perdi e pronto, vou pra vida, né? Porque a gente sabe que isso tá muito relacionado a recaídas, porque não houve uma mudança comportamental sólida, né?
Carol, como que a gente identifica os nossos pensamentos sabotadores? Os nossos pensamentos sabotadores são aqueles que vão aumentar as chances da gente sair do nosso caminho. Né? Então, se a gente planejou, a gente colocou essas pedrinhas, né, para chegar onde a gente quer chegar, quando a gente sai dessas pedrinhas, ou quando a gente pensa em sair dessas pedrinhas, geralmente aí é o sinal de alerta de que a gente está tendo um pensamento sabotador. Né? Os nossos pensamentos sabotadores estão muito relacionados ao prazer imediato, né? Do tipo, se eu comer só essa barra de chocolate não tem problema, isso não vai ser o fim. Eu não vou, eu vou pular essa refeição porque depois eu compenso. Enfim, todos esses pensamentos que acendem aquele sinalzinho de alerta, né? São pensamentos sabotadores, né? São pensamentos que nos distanciam do nosso propósito, que tem pouco a ver com aquilo que a gente se comprometeu, né? Vanessa, eu passo com a Carol, eu sempre lembro dela antes de escorregar. Isso, Vanessa. Isso é um bom mecanismo de prevenção da recaída, né? Esse lembrar, né, de alguém que está nos apoiando, né? Pode até ser, por exemplo, até a gente mesmo, né? Olhar fotos de nós mesmas, como a gente mesma vai se frustrar, como a gente mesma vai ficar chateada com a gente mesma se a gente escorregar, né? A Nutri Carol, já que saí da dieta não vou voltar. Nossa, esse pensamento é mais que sabotador. Esse daí já saiu do programa, né? Mas sempre na psicologia a gente entende que a gente tem como voltar. Se você tá tendo esse pensamento do tipo, já que eu saí não adianta voltar, significa que a gente precisa melhorar esse aprendizado, né? Algo falhou no seu aprendizado. Se você chegou nessa conclusão, é que algo você não entendeu do processo. É ao contrário. A motivação pode balançar. Pode ter aquele dia que você não fica a fim de fazer nada pela sua dieta, né? Mas é a gente lembrar que ela é fluida, que ela evolui, eu posso voltar a me preparar, eu posso voltar para ação e eu posso alcançar minha manutenção, tá? Então o importante não que eu tenha não é tão importante não ter pensamentos sabotadores, porque essa coisa de ficar controlando o pensamento é um pouco ilusório também, né? É muito difícil controlar os meus pensamentos, né? É mais importante o que a gente faz com esse pensamento, né? Então, se eu penso em pular uma refeição, é um pensamento que surgiu na minha cabeça, né? Surgiu, o que eu vou fazer com ele, né? Inclusive no Mindfulness, o que a gente fala sempre é pra gente ter uma curiosidade de investigador, mas não julgar, apenas deixar passar, né? Eu falo, nossa, por que eu pensei em pular uma refeição? Será que eu tô tendo um dia desequilibrado? Será que é porque eu tô um pouco deprimida e eu tô meio inapetente nesse momento? Né? Ou será que eu tô tão ansiosa que nada entra, né? Ou seja, identificar o que tá acontecendo, até essa curiosidade, né, de se entender, de se conhecer, né? Mas não se julgar, falar assim, tá vendo? Já tô pulando uma refeição, já não tô cumprindo com o que a Nutri falou, então não tem jeito mesmo, nem vou seguir. Não, isso já é pé na jaca, já é o que a gente chama de uma decisão aparentemente relevante. Parece, né, mas é super relevante, você tá pensando nisso e abraçando esse pensamento é super relevante pro seu processo. Então significa que faltou aprender alguma coisa, né? E vamos aprender, né? Consulte aqui, vocês que estão no grupo, consultem a gente, né? Por que esse pensamento será que fica vindo na minha cabeça? Né? Me ajuda a entender por que isso fica vindo na minha cabeça. Né? Consultem uma especialista pra te ajudar nesse processo, se você já tentou fazer sozinha e você não conseguiu, né? Deixa eu ver aqui. Mas é importante você ser o seu porto, né? Pensar só em mim. Pense em você também. Ignorar não ajuda, né, Carol? Sempre falo pra eles. Carol, quer entrar aqui na live? Se você quiser, eu abro aqui pra você. Você não tem que ficar digitando. Aí o pessoal do YouTube não vai ver que eu tô transmitindo pelo YouTube também, né? Mas não tem problema. Meu Deus, tem um monte de mensagem no YouTube que eu não tinha visto, gente. Carlos, bom dia. Cristina, bom dia.
Cristina tá fazendo jejum intermitente. Já ouvi falar sobre isso, Cristina. Francisco. Bom dia, Aline. Hábitos mesmo. Coloco no calendário, um cheque de cada dia. Aline, essa estratégia de monitoramento é muito bacana, né? Pra gente se manter no nosso caminho, né? Pra gente não... Até pra gente conseguir visualizar bem quando a gente tá em desequilíbrio, né? Refeições saudáveis, atividade física, esse é o caminho, Aline. Eu tô engordando mais. Tenho tomado cerveja. Francisco, acho que tá aí a resposta, né? Você se olhando. A Carol não pode entrar na live, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Cristina. Tá. Cristina, que bom que você encontrou o seu processo. Né? Eu não sou nutri pra te comentar sobre a questão do jejum, tá? Mas eu fico feliz que você esteja num processo de autocuidado, tá bom? E qualquer dúvida, temos aqui a Nutri Carol, aqui no Ame Emagrecer, que pode te orientar, tá bom? Lúcia, tomou sibutramina, né? Quase virou a Barbie. E aí a endocrina saiu do convênio, engordou em dobro, desanimou. Assim, tem algumas estratégias, Lúcia, que se a gente não faz muito bem... Eu não sou médica, né? Eu não consigo comentar com você em profundidade a questão dos medicamentos e dos efeitos deles, né? Mas eu entendo que independente da sua estratégia, né? Se é psico, se é nutri, se é multidisciplinar, se é medicamentoso, né? Independente da sua estratégia, o mais importante é você ter claro... Eu vou ser redundante, né? Mas a própria estratégia, né? Qual é o planejamento? Né? Qual é o começo, meio, fim desse tratamento? Quais são os passos? O que eu tenho que fazer? Realmente, você ter um projeto, o que a gente chama de projeto terapêutico, né? Então, sei lá, vocês encontram na internet um monte de estratégia de autoconhecimento, de psicologia, um montão, sério. Se vocês entrarem aí na internet e digitarem terapia cognitivo-comportamental para emagrecimento. Gente, eu tenho até um livro ótimo para recomendar para vocês, que é esse daqui, né? Pense Magro, da Judith Beck, que é a mãe da terapia cognitivo-comportamental. Maravilhoso esse livro. Mas, gente, se a gente faz sem método, se a gente faz sem estratégia, se a gente faz sem um acompanhamento, isso tudo fica tão solto que é difícil a gente conseguir um sucesso mais duradouro, um sucesso consistente, né? Ainda que você não esteja sendo acompanhado por um especialista, né? Mas se você tem uma estratégia sua, você tem clareza dessa estratégia, tudo bem. Né? O duro é fazer coisas picadas, fazer uma coisa sem estratégia, sem... Você tem esse livro, Lúcia, ele é muito 10, né? Ele é muito bacana. A Nutri Carol também gosta de terapia cognitivo-comportamental, né? Essa é a abordagem que eu utilizo para passar as atividades para vocês. Do Ame Emagrecer. É a abordagem que eu utilizo na clínica, né? Então, é importante isso. A gente tem sempre ter um projeto, a gente sempre tem um planejamento, né? Nossa, esse livro é tão famoso assim, um monte de gente tem. É 10, é muito bom. Isso, Lúcia, fazer coisas picadas é bem reflexo de uma motivação que oscila, né? Porque a hora, eu vou comprar esse livro da Judith, vou fazer ele de cabo a rabo, mas aí a motivação balança, não tô tendo um acompanhamento, né? Isso é um outro aspecto, né? A gente fazer sozinho qualquer mudança comportamental é muito mais difícil, né? Por isso que o grupo do Ame Emagrecer eu acho muito interessante, porque é uma estratégia grupal, né? Grupos de mútua ajuda são muito efetivos para mudanças comportamentais. Com certeza vocês já ouviram falar de alcoólicos anônimos, né? Pessoas que têm problemas com álcool e que se ajudam mutuamente para a mudança desse comportamento, né? Porque sozinho é difícil, sozinha é difícil, né? Quando a gente está com o outro, seja um especialista, seja outra pessoa que está no mesmo processo que a gente, no compartilhar a gente tem um aumento de repertório, né? No caso do especialista a gente ainda tem orientação
né? Mas só a gente ter esse aumento de repertório, esse apoio, essa escuta, um outro ponto de vista, isso já é incrível para o nosso processo de emagrecer. Qual a dica para se manter motivada e não desanimar? Meire, como eu falei para você, é ilusório a gente pensar que a motivação não vai oscilar. A gente tem que ser esperto. A gente tem que saber que ela vai oscilar. Vai ter hora que a motivação vai cair. Que ela vai estar lá embaixo. Você vai falar assim, eu não quero nada. Não quero fazer exercício da Mayra hoje. Né? E não tem problema. Isso acontece. Isso é bem natural. Todos vivemos isso em várias áreas da nossa vida. O que mais vai importar, Meire, é o que a gente faz com isso. E por isso que eu sempre falo pra gente ter estratégias na nossa manga. Né? Como eu falei pra vocês, tenha escrito o seu objetivo. Tenha uma foto para olhar quando a tua motivação balançar. Tenha um plano de prevenção da recaída. Sinta os benefícios e lembre-se deles na hora que vier o pensamento sabotador, aquele pensamento que tira a gente do nosso caminho. Tenha um plano. E se tenha o plano, mesmo que você não fique afim naquele dia. São várias coisinhas, Meire, que a gente vai juntando e colocando na nossa maletinha, porque a gente precisa de vários elementos, né? Porque a gente é um animal muito complexo, sabe? E quando a nossa motivação balança, às vezes tirar uma carta da manga e a gente dribla a carta e a gente recai. A gente fia o pé na jaca. Então a gente precisa de várias cartas na manga, né? Então, por exemplo, a distração, a técnica da distração da psicologia, né? Ela é uma técnica eficaz, né? Então, se eu não abraço a minha vontade de comer louca, que tem a ver com o meu emocional, se eu não abraço ela e me distraio, né? Vou fazer outra coisa, não ligo pra alguém que me deixa feliz, vou fazer uma coisa relacionada com o meu autocuidado. Então, tudo isso realmente eficaz. Mas vamos supor que naquele dia, gente, eu não tô conseguindo me distrair, eu tô muito mal, eu tô abraçando essa minha vontade de comer, então eu preciso de outra estratégia na minha manga, né? Por isso que eu preciso de várias. Eu sempre trabalho com as minhas pacientes, com os meus pacientes, uma lista de estratégias. Essa semana mesmo pro pessoal do grupo do AMI, eu passei uma atividade que chama Decálogo, né? E são 10 coisas que a gente vai pensar pra gente aplicar antes, durante, depois do nosso principal obstáculo, né? Pra gente não enfiar o pé na jaca por conta dele se ele aparecer, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, preciso ir encerrando, já temos meia hora de live, né? Criar metas ajuda? Criar metas é fundamental, Viviane, fundamental, desde o começo. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, fica difícil. Você pode colocar no grupo que você falou onde encontrar ajuda na internet? Lúcia, depende do tipo de ajuda que você está falando, né? O que eu falei é que com certeza a gente encontra boas referências na internet, né, hoje, né, para emagrecimento. Até a própria Vida Mental produz muito conhecimento, né? Vocês têm aqui no nosso YouTube material, vocês têm o Ame Emagrecer, vocês têm o nosso Insta que a gente começou agora. Boas referências a gente tem. O que eu quis dizer, Lúcia, é que essas referências soltas, elas têm limitações, né? E a limitação é que ela não tem uma estratégia. A não ser que você tenha uma estratégia por trás. Então, por exemplo, você está fazendo um acompanhamento com a Carol Nutri e ela fala assim, Lúcia, eu quero que você investigue coisas sobre tal tema. Tudo bem, porque isso faz parte do teu processo terapêutico, isso vai fazer parte da sua estratégia de emagrecimento. E aí esse conhecimento ele vai trazer sentido. Lembra que eu falei pra vocês o sentido? Tudo que a gente tem, que a gente busca de informação, ela tem que ter sentido no nosso processo, no nosso caminhar, né? Vanessa, eu sou muito instável. Quando a compulsão alimentar está atacada, a ansiedade está muito, eu acabo deixando levar pelos impulsos. Vanessa, super importante essa sua autopercepção, né? Esse conhecer do teu próprio funcionamento, né? Então você já sabe que esses são os seus obstáculos. Então a minha pergunta pra você levar, né? Não precisa responder aqui na live, claro, né? Que é um espaço mais educacional do que qualquer outra coisa. Então, o que eu vou fazer com a minha ansiedade? Né? O que eu vou fazer quando eu sentir que os meus impulsos eles estão descontrolados, né? Tem casos, Vanessa, que são que a gente consegue
isso, criar a gente mesmo as nossas estratégias na manga. Tem casos que pode ser uma ansiedade mais patológica, uma compulsão alimentar de fato, porque existe um transtorno chamado transtorno da compulsão alimentar, que pode ser que a gente precise de um acompanhamento profissional, tá bom? Verifique se esse é o caso, né? O que eu quero trazer para vocês também é que o acompanhamento profissional, ele traz uma grande luz, né, pra gente, pro nosso processo. Como eu falei pra vocês, sozinho é muito difícil, né? E ter profissionais experientes para caminhar do lado de vocês pode ser decisivo nesse processo, né? Principalmente se o teu caso tem alguma gravidade adicionada. Seja um quadro de ansiedade, seja um quadro de depressão, seja um quadro de compulsão, seja um quadro de obesidade já num nível muito avançado, tá bom? Então, gente, eu tô vendo aqui que, Francisco, tá difícil de desenvolver uma estratégia. Então, repita essa questão do profissional, né? Que trabalha à noite, dorme a maior parte do dia. Você sabe que essa coisa de trabalhar à noite, Francisco, geralmente é um fator de risco para a saúde em geral, né? Então, você precisa sim ter essas estratégias que a gente está comentando para poder manter sua saúde física, mental, porque você tem esse fator de risco acrescentado, né? Então, gente, o que eu deixo de mensagem para vocês é: busquem sentido pro processo, porque sem sentido a gente não dá nenhum passo. Planejem qual é o caminho, né? Quais são as pedras do caminho. Se monitorem para ver se vocês estão seguindo com coerência o seu caminho. E se você está com dificuldade de seguir sozinho, busque ajuda. Um grupo de autoajuda, ajuda de especialistas, tá bom? Então agradeço demais vocês terem estado comigo hoje nessa live. Qualquer dúvida vocês podem me enviar no anacarolina@vidamental.com.br. Também, se vocês enviarem no Insta, eu vejo. No YouTube, se vocês escreverem nos comentários do YouTube, eu não acompanho. Daí eu peço para vocês realmente escreverem no meu e-mail, tá bom? E é isso. Então, para quem tiver interesse em participar dos nossos atendimentos da Vida Mental, do Ame Emagrecer, também pode entrar em contato também com a clínica ou pelo meu e-mail que eu falei para vocês antes. Vou colocar aqui no YouTube, anacarolina@vidamental.com.br. E se vocês quiserem participar do grupo do Ame Emagrecer, atualmente a gente só tem um grupo fechado. A gente não tá... é um grupo, não que ele é fechado, mas ele está sendo direcionado para um público específico que já é um público da clínica, tá? Mas a gente abrindo novos grupos, sabendo que vocês têm interesse, vocês serão avisados, tá bom? Então, se vocês têm interesse em participar, se vocês são novos por aqui, então também avisem a gente que a gente coloca vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Um abraço, pessoal! Bom dia pra vocês! Tchau, tchau!